Olá, meu nome é Alberto e esse é o Zupcast, o podcast que traz para você os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam tecnologia e inovação. No episódio de hoje nós vamos falar sobre as novidades do Java, inclusive o novíssimo Java 17. Mas antes da gente cair para dentro do assunto, deixa eu só ir chamando a galera que está aqui comigo, né? Eu vou começar pedindo para Karina Varela se apresentar. Ela é parte do time de produtos de Middleware da Red Hat. E aí, Karina, tudo certo? E aí, pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho mais dessa nova versão do Java, né, que saiu agora em setembro de 2021, Java 17. Vamos lá, conversar um pouquinho com vocês. Um pouco do meu background aí, bem rapidamente. Eu já trabalho com Java já tem mais de 10 anos, então acompanhei um pouco da história, não toda a história, mas boa parte da história, principalmente no mundo enterprise. Então, trabalhei muito com application servers e muito com deployment e arquitetura de aplicações enterprise. E ver como essa migração tá rolando agora com a cloud e tudo que tá acontecendo no mundo do Jakarta EE tá sendo uma jornada interessante, para dizer o mínimo. Também estamos aqui, né, com Otávio Santana, né, um dos caras que mais falam de Java também aí, que mais participam do ecossistema, né, do mundo Java no Brasil e no mundo também. Ele é um cargo muito legal aqui na Zup, que vou falar aqui, né, que é difícil. Ele é Distinguished Engineer na Zup. E ele também me disse aqui nos bastidores que transforma água de coco em código, o que eu fiquei com vergonha de falar aqui na hora, mas estou falando. E aí, Otávio, muito prazer, cara, receber você aqui com a gente. Nossa, imenso prazer estar aqui com você, Alberto, em número dessas feras aí, para falar um pouco do Java, né? Essa ferramenta que eu venho contribuindo aí, ajudando ao longo de quase 10 anos, tanto como contributor e agora como membro executivo lá do Java como JCP, né? Que é uma das organizações que auxilia aí na evolução da plataforma. Otávio, então quer dizer que se o pessoal que tá ouvindo o podcast não gosta de alguma coisa no Java, pode te procurar para reclamar com você. Eu sou um dos culpados. Se você não gosta do Java a partir do Java 8, sobretudo, eu tenho uma parcela de culpa aí bem grande. Tinha até uma coisa para falar sobre o Java 8, mas antes, vamos trazer aqui, né, o Sérgio Lopes, aqui também do Itaú, né, e ele é especialista em engenharia. E aí, Sérgio, prazer ter você aqui, cara. Opa, para quem é do Itaú, me conhece aí pelo apelido de Zé, quem estiver ouvindo aí, for do Itaú, vai saber que Sérgio Lopes, quase ninguém me conhece lá dentro, é mais o pessoal aqui fora do Itaú, ainda que eu tenho ainda um xará lá na Kaelon, que todo mundo confunde. E trabalho com Java aí já tem um tempo também, não tanto quanto esses dois aqui, a Karina e o Otávio. Eu migrei do C++ pro Java em idos de 2012, mas tô aí desde então apaixonada por essa linguagem. E eu quero só falar uma coisa, né? Uma vez eu fiz uma live, quando eu trabalhava na Kaelon e na Alura, sobre novidades do Java e tal, e um dos comentários da live foi: era melhor se tivesse aqui Otávio, Karina, né? Quem realmente sabe das novidades do Java. Eu não poderia concordar mais que era melhor. Então eu estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês três que dominam muito mais como que tá o ecossistema, estão acompanhando, estão muito mais de perto vivendo isso do que eu considero que eu vivo hoje em dia. E eu literalmente vou seguir o script que foi preparado para mim aqui, né, para quem tá ouvindo. Tem vários assuntos que são interessantes para que a galera desenrole aí o máximo de coisas. No backstage aqui, quando a gente estava conversando, um dos assuntos que já popou foi sobre o tempo aí, né, do suporte de longo prazo aí, né, do LTS. A nova versão vai introduzir, ou já introduziu, ou algo do gênero. Antes era de 3 anos, me parece que agora vai ser de 2 anos. Como a gente já falou sobre isso no backstage, vocês já estavam trocando ideias sobre isso, né, falando sobre as opiniões de vocês e os impactos que isso pode gerar, né, na adoção das versões mais novas e tudo mais. Eu queria mudar um pouco o script que eu falei que eu ia seguir, e eu queria começar por esse tópico, né? A Karina sugeriu que eu mudasse o script, então eu tô mudando. Em determinado momento, né, foi introduzido esse lance das LTS aí, né, com os tempos de suporte mais marcadinhos, para a gente poder ir entendendo quais versões poderiam ser adotadas com algum tipo maior de segurança ou algo do gênero. Agora esse tempo mudou, e eu queria saber a opinião de vocês, contar um pouco, né, sobre o lance do LTS, contar um pouco sobre a mudança de tempo que vai rolar e como vocês acham que isso vai impactar no dia a dia aí, né, da adoção das versões mais novas da linguagem dentro das empresas. Faz sentido essa pergunta? Faz muito sentido, meu caro. Eu tive o prazer de estar nessas reuniões de discussões, né? Então, para quem não é tão novo de Java, sabe que a evolução da versão também foi um grande impacto, né? Então, antes acontecia versões de 3 em 3 anos,
depois houve uma versão a cada 6 meses, e a primeira tentativa foi de 3 anos, e agora reduziu o LTS para 2 anos. Então, qual foi a estratégia para se fazer isso, né? Fazer com que as empresas, sobretudo as grandes enterprises, tenham o hábito de atualizar a versão Java com grande frequência. Então, essa é uma estratégia para matar hoje o maior inimigo do Java 17, que é justamente o Java 8, né? Então, o Java 8 foi tão bom que ninguém quer mais sair de lá. Essa estratégia que estamos tentando fazer, inclusive, né? Houve uma troca de estratégia. Por exemplo, hoje a gente incentiva muito o desenvolvedor de frameworks a darem suporte às versões mais recentes. Então, tem todo aquele programa junto com o JCP para enumerar os frameworks que já suportam a versão 17. Eu gostei bastante também da ideia de colocar para 2 anos, porque a gente que tá aqui no mundo enterprise, para adotar ali do 8 para o 11 já foi um belo de um trabalho. Todo um ecossistema para você atualizar bibliotecas. A gente sofreu com bibliotecas, às vezes compatibilidade de bibliotecas, às vezes compatibilidade de uma aplicação que ainda está em 8 falando com uma outra que estava em 11. Por mais que algumas coisas já estejam no 11, 3 anos agora para a próxima LTS que a gente está mirando, assusta um pouco a hora que você pega e fala assim, cara, peraí, o que eu tenho aqui debaixo desse motor todo em 3 anos, que a hora que eu for tombar a minha aplicação vai dar pau. Então, o cara já pensa ali que vai dar pau, o cara já pensa que vai dar problema, já pensa que tá no universo ali que ele vai ter que planejar um monte de coisa. O tempo mais curto, eu acho que ajuda a gente a adotar mais rápido. Eu gosto da ideia também. Eu acho que a pessoa que queria dar o push aí nas empresas para atualizarem a cada X tempo, de uma forma mais frequente, acho que eles nunca ouviram aquela história do se tá funcionando, não mexe, né, pai? Porque, assim, grande parte, principalmente dos órgãos públicos que eu já trabalhei, como na época que eu era consultora, cara, se tá funcionando, não mexe. Vide aí as trocentas mil aplicações rodando com Delphi e de Java 5, Java 6 e a vida que segue. Mas eu acredito que isso também é um fator que segura a evolução da linguagem em si e dos frameworks que rodam nesse ecossistema. Então, é um trade-off. A palavra preferida do Otávio Santana é um trade-off. Então, temos mesmo que começar a testar coisas diferentes para ver se a gente traz uma evolução mais rápida para a linguagem, até porque quanto mais rápido você erra, mais rápido você corrige o erro. E você tem mais chances também de acertar, né? Então, acho que vai ser um bom teste aí. Não que isso seja uma fase de testes, mas vai ser um bom teste para toda a comunidade, inclusive para os idealizadores dessa transição. É um bom ponto esse que você colocou, tá, Karina? Porque, assim, um time que tá ganhando não mexe, joia. Só que a gente tá vendo aqui, que nem, por exemplo, cases que eu já peguei aqui, a gente começa a falar de, legal, tá rodando numa aplicação, tá rodando naquele ambiente on-premise, está ali, e aí eu falo pro cara, eu não quero mais manter esse ambiente on-premise, eu tô indo pra cloud, eu tô indo pra um ambiente cloud native. E aí eu pego esse cara que eu não vou mexer, tá ganhando, tô mexendo, só que a hora que eu boto naquele ambiente lá, ele não vai rodar legal. Ele não funciona legal. A hora que eu pego um Java 8, eu vou colocar dentro de um container e vou colocar dentro de um provider de cloud da vida, com certeza você vai ter algum tipo de problema. Ou é memória, ou é CPU, ou é os dois juntos. E aí a performance, porque aí você tem toda a evolução que vem em garbage collector junto e tudo mais. Então você acaba, quando você tem um cenário de evolução constante, tendo que trazer a mudança. E aí a LTS dá segurança. Eu acho que o ponto interessante também, né? Além você falou da performance que aumenta ao longo da versão, funcionalidade tem um outro ponto interessante, né? Que é o tal das vulnerabilidades do software, né? Então o Java 8 parou de ser mantido. Então todas as correções de segurança, se você não paga um suporte, eles serão mantidos nas versões mais recentes ou LTS. Então o que eu quero dizer com isso é que se você ainda usa Java 8 e não usa uma versão especial, paga ou suportada de alguma JVM, é capaz de seu software ter alguma vulnerabilidade de código nesse exato momento. Otávio, você falou de vulnerabilidade de código, e aí até já vou perguntar para o Alberto, né? Se a gente pode mencionar uma das novidades do Java 17 para começar a puxar o tema. Eu vou ler exatamente o número dela aqui. O número dela é 403, JTP 403, que é encapsulamento forte das classes internas da JDK. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, Alberto, para fugir do tema, só para você curtir aí o tópico? Fora da rotina, que é improviso, meu brother. Por favor, fujam do roteiro. Eu achei que eu tinha fugido do roteiro, mas eu comecei exatamente pela pergunta do roteiro, e eu comecei a ver aqui o roteiro de novo para ver se eu conseguia fugir, mas o roteiro tá muito bom, e eu decidi que eu não ia fugir. Então,
Fiquem à vontade para vocês fugirem. Eu tô adorando esse Java startupeiro, né? Move fast, break things. Joguem duro aí. Quanto mais vocês falarem, menos eu falar, quer dizer que melhor tá sendo o episódio. Então, Roberto, o que você acha dessa atualização específica? Eu tô brincando. Não tenho capacidade. É porque assim, Otávio, eu não quero procurar treta, tá? Só pra você entender. É porque assim, quando a gente cria algo que pode quebrar metade das aplicações, tá? Tô exagerando. Quebrar aplicações que estão rodando, a gente tem que falar um pouquinho sobre a motivação por trás disso. E você falou de segurança, e é um dos fatores que traz esse forte encapsulamento. Então, acho que antes de entrar nesse detalhe, a gente tem que explicar o que é, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? O Sérgio, legal. como é que quer fazer aí? Perfeito. Eu vou falar só do que o Alberto falou do Java startupeiro, né? Então tá cada vez indo mais para esse lance de metodologias ágeis, né? Entregas rápidas também, né? Inclusive tem um life cycle que é o preview, né? Agora, né? Então eu posso fazer uma preview de alguma feature para depois maturar e ver se faz sentido ou não para ela ir para produção, que é uma coisa muito legal. Sobre o OneSafe, eu acompanhei toda a história, né? Então Não, calma. Não tô nem falando de Unsafe ainda, porque essa é uma das poucas que ainda não tem uma... Explica primeiro o que é o negócio, por favor. Eu já li aqui na JEP que não tem o lance do Unsafe, então já entendi que não foi Move Fast, Break Things. Calma, gente, Não, calma. mas calma lá. A gente tá no podcast. Primeiro a gente tem que explicar o que é essa JEP. Então, vamos lá. Vamos devagar. Imagina que você vai pegar ali vai usar alguma coisa, sei lá, alguma coisa interna do Java. Provavelmente deve estar naqueles pacotes sun.net, sun. alguma coisa da vida. No Java 8, você brinca com aquilo lindo. Você usa aquilo lá normal. Quando migrou pro, vamos dizer, eu vou pular o 9 e o 10, vou falar do 11 ali, porque eu acho maldade a gente falar do 9 e o 10, mas a brincadeira começou ali no 9 e no 10, mas vamos no 11. No 11, ele começou a falar assim que o acesso direto para esses caras aí não estava mais permitido, mas ele permitia por Reflection você continuar acessando esses caras. É assim, Sérgio, eu tô te avisando. Isso. Eu vou tirar. E começava a meter o warning lá. Exatamente, tô te avisando. Eu não te avisei. Essa bodega uma hora vai cair. Aí chegou ali no Java 16, vamos pegar a última short term aí, antes do 17, os caras foram do mal. Ali foi totalmente do mal, porque ele tirou do direto, que já estava tirado, e ele tirou do Reflection também. Só que no 16 ele ainda tinha uma bondade. Você tinha gambiarrinha de ir lá na hora que você tava rodando a aplicação, você incluía os caras lá e falava assim, tá, eu sei que tá errado, mas me deixem de executar. Agora no 17 ele cortou até a gambiarra. Então agora... Se a gente traduz lá até o termo exatamente que tem lá na JEP é feio falar JEP, né? JEP. Ele fala assim que ele mudou no Java 17, igual você tá falando, para Strong Encapsulation, que é para encapsulamento forte, quando antes era um encapsulamento forte relaxado, flexível. Agora não é mais flexível. E aí o ponto, eu acho que vai doer, para mim acho que é a parte mais polêmica do Java 17, vai doer em quem tava tomando warning desde lá da época do 9 e não fez nada. Warning, mas tá passando, eu vou lá, eu dou um menos o illegal access. Sigo a vida, e aí deixava executar, e o cara passou a ignorar esses warnings pro resto da vida. Agora ele vai ser cobrado disso. O principal ponto, eu acho, que é aí que doía mais, que eu vi em alguns casos, por exemplo, eram com bibliotecas externas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que joga contra, eu não gosto, eu acho um vírus, mas, por exemplo, o Lombok no Java 16, ele deu trabalho para quem tinha aplicação com o Lombok, teve que sair a atualização correndo do Lombok, porque ele fazia acesso a internals lá para poder fazer as mágicas, a magia negra. Se você usa essas classes na sua aplicação, vai dar problema. Se você usa frameworks que usam essas classes no código do framework, vai dar problema, né? Vai dar problema. A aplicação não roda mais. E aí, agora sim, Otávio, que treta é essa do Unsafe? Porque existem classes que eram privadas, internas de uso interno, que tem uma alternativa e existem outras que não, né? E de qual que é essa história do Unsafe? Então, a pergunta é por que essa classe ficou aberta, né? Então, para quem usa a API de concorrência e viu a discussão acontecendo, o Doug Lee foi uma das pessoas, né, que é o responsável da API de concorrência para pedir acesso a alguns recursos internos da JVM, justamente para otimizar toda essa parte de concorrência. Porém, quando eu abro encapsulamento, né, e você espera que as pessoas fora da JDK tenham bom senso, é natural que isso não aconteça, né? Então tá público, todo mundo vai utilizar. Principalmente por 2 fatores. O primeiro, ele vai direto em algumas chamadas nativas, e segundo, com isso ele ganha mais velocidade.
Então isso resultou que muitas vezes você não usa diretamente, porém o seu framework utiliza. Então, por exemplo, o Cassandra utilizava isso para alguns recursos, alguns frameworks, se não me engano, o Spring utilizava isso. Mas se não tem público, faz o quê? Se não tem outra alternativa agora? No mundo ideal seria você usar APIs sem ser esse recurso direto. Por isso que está se trabalhando na criação de uma API. A ideia é que se cria API para voltar a esconder esse tipo de recurso. Então, quem quiser usar, se tiver com a Safe e não migra, espera outra LTS? Vocês vão ficar tretando mesmo aqui, né? Tô Sobre uma percebendo. safe. Tô percebendo que Karina tá como advogada do diabo. Eu espero que Ela você... odeia. Ela me Eu odeia, espero que cara. você, Otávio, não... Eu não vou dizer não, miga, refatora. É bem possível, refatora, cara. O pessoal do NetBeans também ficou bem chateado com esse negócio, mas foi uma advertência que já estava há bastante tempo, né? Então, era necessário refatorar. Até pensando em encapsulamento, né? Caramba, se você usa classes internas, possivelmente alguma coisa está errada, né? Se você herda alguma classe interna do JVM, alguma coisa não está muito bem, né? Esses warning foi um aviso justamente para a galera. Verifica aí o encapsulamento, verifica o que você está fazendo. Tem outros modelos, né? Você pode fazer componentização desse tipo de coisa, pode usar outras APIs para justamente evitar com que você utilize esse tipo de recurso que é exclusivo da JVM. Por que essa preocupação? Porque essas classes internas tendem a mudar muito rápido. E o pessoal interno precisa mudar, porque configuração de máquina muda, a gestão de memória muda, e eles precisam mudar de maneira muito rápida sem se preocupar com o usuário final. Daí essa preocupação com o encapsulamento. Se você olhar a especificação no Java, por exemplo, você vai ver que o Garbage Collector ele é bem popular, porém ele não é especificação. Não existe JSR de Garbage Collector. Porque você vê que ao longo do tempo as combinações mudam por vários fatores. Porque o hardware muda, o estilo de aplicação muda, o número médio de código de processamento muda. Então, com isso, é bom que mude isso rapidamente. Para toda vez que eu quiser mudar a combinação de Garbage Collector, eu tenho que fazer um processo de remover há 3, 4 anos, te teria que manter o primeiro Garbage Collector do Java, né, que foi o Train, até hoje, que não faz muito sentido. Então, daí essa preocupação de deixar claro que coisas internas vão quebrar o tempo todo e por isso vai forçar o encapsulamento. Pessoas como a Karina me odeiam? Me odeiam. Porém, isso facilita a evolução e refatoração do Java. Mas até defendendo essa posição, tá, Otávio? A gente, nas equipes que eu trabalho aqui, a gente produz peças de frameworks internas aqui dentro do banco. Se eu deixo aberto uma peça de framework interno, o meu cliente, o cara que está usando, o engenheiro que está usando na outra ponta, ele pode usar para um comportamento que eu não imaginei, de um jeito que eu não imaginei, e a hora que eu mexo nisso daí, eu quebro o funcionamento da aplicação do cara. Porque não era para ele estar mexendo, não era para ele estar brincando com aquilo ali. Então, a sua atualização também fica mais difícil, esse é o ponto. E eu já vi isso acontecer. Como a gente começou a construir isso com Java 8, por exemplo, coisas que deviam estar escondidas dentro do meu framework abertas, depois eu mexi e falei, putz, cara, isso aqui estava público. Eu vou colocar como privado aqui, porque tá errada essa classe aqui, eu vou fechar aqui. A hora que eu coloquei como privado, eu quase que tirei um canal inteiro do ar. Porque o cara tava utilizando numa ponta lá do negócio, eu falei, por que você tá fazendo isso? Tava público. Eu peguei, eu coloquei, eu usei, porque eu achei que era desse jeito. Porque ele imaginou que daquele jeito ele teve o resultado que ele esperava, teve a performance que ele esperava. Só que não era para estar daquele jeito do objeto. Então eu acho que fechar, para mim, e aí é o ponto que eu ainda defendo, apesar de a gente ter pouca adesão ainda, que é aí começar a juntar isso, módulos, sealed classes, que aí começa a entrar, porque agora no Java 17 já não é mais preview, né? A gente já pode brincar com classe selada aí. Amém? Karina tá sendo minha advisor aqui, né, no chat aqui, para ajudar o host e tudo mais. Eu vou seguir aqui uma sugestão que ela deu, né? Eu tô aqui com o site do Release Notes do Java 17 e um dos Java Enhancement Proposals, aí, né, o JEP, é essa daqui, né, a 412, que é a Foreign Functions and Memory API, que eu acho que é o que o Otávio comentou, talvez seja o plano de mudar aí, né, fornecer uma API específica para você conseguir acessar a memória pelo que tá fora do contexto da sua aplicação. Eu queria, primeiro aqui tem a sugestão de Karina que eu vou seguir, e depois eu queria emendar com perguntas sobre bibliotecas e frameworks conectando com essas mudanças. Mas a pergunta aqui, né, tá essa confusão, tirou acesso de um monte de coisa, eu particularmente gosto de colocar restrição no código, né, faz essa conversa com as coisas, inclusive, que eu pesquiso. Mas dado que eu fazia de um jeito, e agora estão dizendo que eu não vou poder fazer desse jeito, né, que eu não vou poder acessar as coisas que eu utilizava antes, que eu acessava antes.
quais que são as alternativas que as pessoas que têm esse tipo de código, que têm esse tipo de projeto, que precisa fazer acesso de mais baixo nível através de código Java, né? Elas vão fazer, como é que elas vão sair dessa situação? Eu vejo isso com alguns contextos, eu vou falar só um deles. Se a classe que está dando problema está na sua aplicação, existem os deparas das coisas que são hoje privadas e tem outra alternativa. Então tem um depara que você pode dar uma olhada no JEP lá, como é que é o nome, Alberto? Java Enhancement Proposals. E aí, assim, você pode olhar esse depara. Caso contrário, se isso não está na sua aplicação, aí, meu amigo, ou você atualiza a versão do framework, se ainda não funcionar. Vou puxar aqui, então, esse lance dos frameworks aqui. Como vocês bem falaram, né? Em geral, esse tipo de uso de API, que é muito interna, né? Específica ali, geralmente vai ser usado por quem está fazendo biblioteca, um código mais genérico, um código que não sabe qual que é o contexto de uso ali dele, né? Então, lib, frameworks e por aí vai. Quando vocês olham para o lançamento do Java 17 e vocês olham para o que vocês veem a galera usando no mercado, né? Quando eu penso no Unsafe, eu logo penso em bibliotecas de cache. Eu faço uma associação meio que direta ali para mim, mas quais frameworks, quais tecnologias, enfim, nas bibliotecas vocês acham que podem ser afetadas diretamente por essas mudanças no Java 17 e que as pessoas que estão nos escutando deveriam ficar atentas e acompanhar os próximos releases aí, né, para fazer a atualização o mais rápido possível para não cair em algum problema inesperado? Eu acho que dados os warnings que começou desde o Java 9, cada vez mais poucos frameworks terão esse tipo de impacto, né? Tanto que houve uma grande dificuldade das ferramentas migrarem do Java 8 para o 9. Uma vez feita essa migração, né, tende a ser bem mais tranquila. Recentemente teve o caso de uma IDE, que foi o NetBeans, que reclamou bastante sobre isso na comunidade. Porém, como esse aviso é desde o Java 9, eu confesso que eu não sei a época do lançamento do Java 9, mas tem uns bons anos. Então, eu acho que é bem menor. Olha, eu vi uma que os caras atuaram rapidamente, que foi o próprio Lombok. O Lombok, quando o Java 16 deu a fechada, eles quebraram. Aí, como solução paliativa, eles jogaram pra galera, usa a gambiarra de inserir as liberações ali na hora de subir a JVM, e logo depois eles lançaram a biblioteca corrigindo. E eu vi que tinha uma galera reclamando, mas já devem ter arrumado também, era em uma biblioteca do Hibernate, mas eu não tenho certeza qual que era. Mas eu acho que já deve estar corrigido também, porque aconteceu também no Java 16, que essa que foi a vantagem deles terem colocado isso como preview. Eles já... Para quem faz essas bibliotecas e tudo mais, que ele tem que estar atento com as versões, eles já tiveram esse susto um pouquinho antes. Eles tinham caminhos alternativos, porque tinha ali o caminho de você fazer funcionar, e já corre para corrigir, porque eles já avisaram, falaram assim, ó, daqui 6 meses isso aqui morre definitivamente. A gente falou, né, sobre a proposta aí de minimizar acesso a APIs que são internas e tudo mais, e isso toca muito para a galera que desenvolve, enfim, né, bibliotecas, frameworks e tal. Me parece que existem propostas, né, que já foram entregues no Java 17, que toca bastante na galera que está codando a API do dia a dia, projeto do dia a dia. Duas que me chamam a atenção aqui, né, é a tal das Sealed Classes. Então você agora parece que pode ter um controle mais fino sobre quem vai implementar a sua interface, classe abstrata. Eu não sei exatamente ali qual é o nível de granularidade que ele permite. Tem também o lance do pattern matching, que me causa sentimentos confusos, porque a galera gosta bastante, mas é um dos meus principais traumas de quando eu codava em Scala. Então, não sei se era porque eu que não era inteligente o suficiente para usar aquilo de maneira boa ou se era ruim mesmo. E não sei se tem outras entradas aí, né, que também ajudam a galera que tá, o dev ou a deva do dia a dia. Seria legal se vocês pudessem falar sobre isso, né? Sobre essas novidades que tocam muito em quem está fazendo o projeto do dia a dia. Acho que o grande ponto é de onde você tá indo, né? Por exemplo, se você está pulando de LTS para LTS, tem muita coisa que saiu do Java, muito recurso, né, entre 11 e o 17. Então, por exemplo, tem o record, tem a API, né, de formatação do string, que eu esqueci agora o número da JEP. Tem vários recursos, né? Tem uma mensagem mais significativa para o null pointer, né, que é bem interessante, principalmente para quem está começando esse tipo de coisa. O seed class, eu confesso que eu imagino muito o desenvolvedor de framework utilizar, sabe? Porque eu fecho muito o número de classes que vão implementar esse tipo de recurso. Então eu imagino, por exemplo, o Spring, que eu tenho a interface repository, eu quero deixar claro quais classes vão herdar de repository. Então vai ser CRUD repository, JPA repository, todo esse tipo de coisa. Aí eu deixo claro esse caminho e fecho para qualquer outra extensão, por exemplo.
mas pode ser usado para o usuário final também, né? Por exemplo, o pagamento, né? Eu quero deixar claro que meu pagamento, minha interface de pagamento só é implementável por débito, crédito e boleto, por exemplo, né? O Seed Class é um dos meus favoritos, porém eu confesso que eu não consigo imaginar a galera, além de framework, utilizando esse tipo de coisa com grande frequência. Justamente isso que eu ia colocar, Otávio. Eu vejo aqui, quando a gente produz framework, eu vejo com bons olhos isso daqui, porque hoje eu consigo até, de certa forma, emular tal comportamento, porque eu posso usar um final na classe, posso colocar um construtor privado, alguma coisa, tentar blindar ali, mas não é algo que fica tão legal quanto o Silid, porque eu tenho algumas limitações nesse desenho fazendo esse tipo de coisa. Não deixa de ser uma gambiarra no código. Agora com o Silid Class, cara, é o que você falou, cara. Eu vou lá e falo assim, ó, eu vou criar aqui pagamento e vou falar assim, ó, pagamento só me permite, sei lá, transferência, boleto e alguma outra coisa. Acabou. Ninguém mais consegue colocar. E aí quando eu tenho uma classe de alteração ali, quando eu tenho uma classe de comportamento interno, que o cara não deveria especializar ou não deveria brincar ali dentro, eu consigo dizer só quem pode usar aquilo ali. Olha, eu sei que eu sou o host, quando não deveria me meter nessa discussão técnica, mas eu gostaria Por favor, de se dizer, meta na discussão, Alberto. mas Vamos, eu eu gostaria quero de treta. dizer que eu adorei a Sealed Classes para projetos específicos. Eu imagino o seguinte, geralmente quando você faz um framework, você já está mais aberto para que alguém estenda o seu comportamento, né? Você já se prepara para situações mais genéricas. Então, o Spring, quase toda a interface dele é criada ali, né? Quando eu penso em interface no Spring, tudo foi criado para poder ser implementado. Tem as implementações default dele, tem as implementações que qualquer outra pessoa pode fazer. Já quando é projeto específico e você cria uma classe, de vez em quando você realmente não quer que ninguém saia zuretando aquela classe que você mexeu, né? Ou você marca ela com Final, que já está aí há 50 mil anos, ou você pode ter um conjunto específico de implementações daquela interface que resolve aquele problema de negócio naquele momento, e você não quer liberar que outro dev ou outra dev implemente, simplesmente porque você não está preparado, né, para essa extensão. Você só fez aquele polimorfismo para aquela situação com ultra controle. Eu gosto porque eu imagino essa situação também, e acho que se combinar, então quer dizer que talvez ela seja boa em múltiplos contextos mesmo. Sim. Mas é um bom ponto, Alberto, porque, por exemplo, se você eu poderia fazer com Final. Legal, se você faz com Final, você mata a possibilidade de ter subclasses dentro da sua classe selada. Porque, quer dizer, dentro da sua classe selada não, porque a classe selada vai permitir isso daí. Então, você tem esse drawback a hora que você usa o Final ali na classe. Quando você usa uma classe selada, você consegue ter subclasses lá dentro, mas você ainda consegue fechar para quem vai brincar com isso daí. Então, realmente, é um excelente cenário para isso aí que você levantou. E sobre o pattern matching, o que é que vocês acham? Que também é uma feature que tem em outras linguagens, né? No Scala eu sabia que tinha. No Kotlin, eu não sei se tem pattern matching de maneira poderosa, mas tem outras linguagens consideradas, né, mais funcionais ali, né, como Elixir. A minha percepção, olhando para a comunidade, era uma feature que as pessoas consideram interessantes, apesar de eu achar um tanto quanto complexa no uso do dia a dia. Mas eu queria saber o que é que vocês acharam, se vocês entendem que pode ser interessante também para os projetos, né, para os códigos que estão aí para projetos de negócio, enterprise e tudo mais. Como eu geralmente trabalho com framework, Alberto, então eu vou ter essa comparação com framework, tá? Então, esse tipo de coisa vai reduzir bastante a complexidade do código, porque querendo ou não, vira e mexe, como a gente lida com reflection, esse tipo de coisa, a gente não sabe qual tipo de elemento que a gente vai receber, então a gente tem que fazer a conversão, né? A gente sempre considera que o valor é um object, por exemplo, no Hibernate, a gente tem que verificar, né? Se o field destino é um string, eu tenho que pegar aquele valor e converter para string. Se o Toda valor vez destino é um Big duas Net, linhas, né, Otávio? Você sempre precisa de duas linhas. Você vai fazer instance off, então atribui ali. Sempre aí precisa vai lá disso. e faz o cast. E aí Agora o que é não que muda precisa, agora? né? Agora já atribui automático. Já atribui automático. Então, eu verifico a instância, cria uma variável que ele já vai ser utilizável, sem precisar, você economiza 2 linhas de código, né? E ainda a gente tem em preview podendo usar isso daí dentro de um switch. Coisa mais linda do mundo. Chegamos no momento que o Switch foi a coisa mais linda do mundo, né? É. Aquela música estava certa, né? Tudo é novo de novo, né? Porque se tem uma coisa que já foi demonizada nessa vida, Full foi switch. alguém fazer um switch. Sim, cara. Você era julgado sem direito à defesa e todas as suas habilidades eram contestadas naquele mesmo momento. E agora ele tá ficando bonito de novo. Cara, o pior é que eu adoro o Switch, cara. Porque não sei se você chegaram a ver o bytecode dele, né? Geração dele, né? Ele pré-indexa o valor. Então a instrução vai direto para aquela linha de código, né? Otávio, é sério que você tá perguntando se a gente já chegou a olhar o bytecode do Switch?
Tudo bem, Pode ser que sim, desculpa. pode ser que não. A gente não chegou nesse nível de loucura ainda, né? É sério que você está se escondendo atrás dessa linha de argumentação para justificar o seu gosto duvidoso por uma instrução duvidosa que existe na linguagem? Vixe. Tudo bem, me perdoe. Alberto, você já viu que coisa mais linda esse código aqui? Porque se você for olhar o bytecode, rapaz... Não, são duas coisas diferentes. Eu falei que ele é eficiente, que ele vai direto. Tanto que uma coisa interessante, né? O go-to no Java é uma palavra reservada, porém não é utilizada. Não sei se vocês chegaram a testar isso. Então, o switch ele é um go-to a nível bonito, né? Se você parar a pensar. É uma treta. Ai, go to. Vou puxar um próximo assunto que eu acho que também conecta com esse lance de novidade, mas que talvez esteja mais em low profile, que é essa evolução do que era Java EE, né? E hoje é o Jakarta EE aí. Vocês colocaram aqui no script e eu acho que dá para conectar, que a gente, cada vez mais, né? O Java, e a gente fala das versões novas do Java, em determinado momento da história, o Java EE, né, e hoje Jakarta EE, também já foi uma coisa muito relevante no ecossistema Java, né? Você tem aquele conjunto de especificações, você tem os servidores de aplicação que trazem as implementações daquilo que supostamente facilitam o seu trabalho. Quando a gente olha para as novidades aplicadas para esse contexto mais enterprise, né? Como que a gente tá, galera? Como que tá o mundo EE versus o mundo SE aí, né? Quando vocês comparam a evolução das coisas. Ainda tem um terceiro mundo, né? Tem o mundo EE, o mundo SE e o mundo Microprofile. Boa, bem lembrado. Vocês escreveram, inclusive, eu que não falei. Então, rola falar um pouco sobre esses mundos aí, gente. Cara, uma nota, né? Antes dos meninos trazerem aí uma chuva de conhecimento. Java Application Servers aí não morreram. Eles estão aí, até porque nem tudo que a gente tem, por exemplo, no Microprofile, em frameworks como Quarkus, Micronaut e outros, eles não têm ainda tudo que tem no Jakarta EE. Então, pode ser que você precise até fazer uma aplicação que faça um mix de Microprofile com Jakarta EE. Talvez você precise usar um application server ou não. E os application servers, eles têm evoluído para suportar tanto o Jakarta EE quanto o próprio Microprofile. Então, ele dá uma flexibilidade no momento do desenvolvimento para o arquiteto justamente decidir qual vai ser ali a melhor solução para aquele caso de uso, né? Então, só uma nota que eu já acho que abre uma boa conversa, porque fica difícil escolher, né? Antes até do Otávio falar, porque eu sei que ele é um cara que vai elogiar um monte o Jakarta aí, né? Porque será, né? Mas eu falo assim, é o famoso a volta dos que não foram, né? O Java EE, todo mundo usava, mas depois de algum tempo atrás ele foi meio que colocado em xeque por causa do peso, por causa de tudo ali que ele colocava, e eu vejo que o Jakarta EE tá mudando isso completamente e trazendo esse cenário de volta, falando assim, cara, isso aqui é legal, isso aqui é bom. Tretas. Cara, eu tô bem contente com a evolução. E uma coisa que ele falou da correlação, né? O modo de aprendizagem, né? Então, antigamente, tanto o Java SE quanto o Java EE, né? Que agora é o Jakarta EE, levava anos, 3, 4 anos para lançar uma release. Agora tem uma release fixa. Todo ano vai lançar alguma coisa, assim como o Java. A cada 6 meses vai lançar alguma coisa. E é o que está pronto. Então, a grande ideia de lançar em círculos menores é justamente para evoluir a plataforma. E uma dessas grandes novidades, sobretudo agora que deve surgir, é justamente a preocupação com velocidade de startup das aplicações, né? Que são os tais reflectionless, que são aplicações ou frameworks que utilizam notação, porém não utilizam reflection, utilizam outros modos para ler esses metadados, né, para levantar a aplicação de maneira muito mais rápida, como, por exemplo, o Quarkus e o Micronaut. Eu finalmente vou ter que instalar o Docker na minha máquina, né? Acho que chegou o momento, né? Eu resisti. Depende. Não, eu digo coisas que rodam, que sobem em containers, que pensando muito sobre isso, né? Restrição de memória. Cara, mas o problema é que agora, Alberto, dependendo se você quiser usar o client do Docker, você tem que pagar. Eu sei disso. Só em janeiro ainda, A gente calma. já passou sobre isso, já passou por isso aqui também dentro da equipe, né? Mas o que eu queria dizer é que eu fui resistindo, né? A não pensar em ambientes com restrição gigante de memória, fui resistindo sem instalar. Imagina, eu vou ter conseguido passar por toda a fase do Docker sem ter conseguido, então, instalar isso, né? Foi que nem quando eu não assistia a Star Wars e eu não sabia que Luke Skywalker era filho do cara lá que eu... Spoiler, assim? Aí um amigo meu falou assim, a habilidade de ficar 25 anos sem saber de uma coisa que todo mundo sabe, né?
Puxando, então, essa última parte antes da gente ir fechando, né? Você falou de Cloud Native e tudo mais, né? Que esses frameworks que são reflectionless, sei lá como é que pronuncia essa palavra, né? Então tem esse lance de compilação à frente do tempo e, de novo, né? Compilar à frente do tempo, né? Tem alguma coisa mais antiga do que você compilar antes de você rodar o seu código, né? Computação é um bagulho muito engraçado, né? No fim, todos retornaremos pro mainframe, cara. De novo, é mais uma volta dos que não foram, entendeu? Então, rola aí explorar um pouco mais isso, Otávio, que você puxou, né, Karina, Sérgio, esse lance do quanto que essa parte mais enterprise talvez está caminhando, né, para dar mais suporte, né, cada vez mais suporte para que você faça aplicação que seja mais aderente a esse ambiente cloud, né, esse ambiente de recursos mais restritos ali nas máquinas virtuais que você utiliza. Eu acho que é um ponto interessante isso daí, porque assim, a primeira coisa que a gente tem, eu gosto quando às vezes entra que é as famosas tretas da bolha dev, né? Que aí o cara começa, todo mundo discute sobre, por exemplo, cold start. Porque quanto mais rápido, melhor e não sei o que lá. Mas o que você está realmente buscando em termos de performance? Quando a gente fala de cloud, eu acho interessante todo esse caminho, quando a gente fala aqui de diminuir tempo de start, consumo de memória, footprint de memória, thread e tudo mais, porque na verdade isso aí é custo. Botou na máquina da cloud é custo. E aí esses caras, esses frameworks, vamos dizer assim, esse novo jeito de colocar as coisas, tá mirando isso daí, tá mirando a gente otimizar o uso de hardware, otimizar o uso de recurso para a gente ter menos custo. Então eu gosto muito desse caminho e de estar olhando, mas ao mesmo tempo também acho que não tem bala de prata. Peraí, vamos aqui, por exemplo, aquela famosa discussão. Então, qual que é melhor? Quarkus ou é Micronaut? Cara, qual é o objetivo que você quer atingir? Pode ser que, dependendo do objetivo que você esteja querendo atingir, o Java puro seja o que você está buscando. Eu acho que existe um cenário, sim, para execução serverless com Java. Na verdade, eu acho que o fato de você habilitar, apesar de ser reflectionless, isso é um habilitador para que você entre com Java no mundo serverless se você usa, por exemplo, outras estratégias de compilação, como a Ahead of Time Compilation, que você disse, Alberto. E aí, isso é o que faz com que você possa, por exemplo, usar frameworks que trazem de volta o prazer do desenvolvedor Java, como Quarkus aí com sua mensagem forte de Developer Joy, né? Então, permitir que o desenvolvedor Java utilize essas aplicações e, além disso, entregue de modo serverless as suas aplicações que às vezes são stateless, tem uma execução rápida, não precisa ficar rodando durante muito tempo, que é um dos cenários que é recomendado, inclusive você usar Ahead of Time Compilation. Então, você vai ali, executa rapidinho, só processa umas regrinhas de negócio, rapidinho já desliga o serviço, para de cobrar ali na cloud, que é também um cenário que vem sendo adotado aí de forma global. Então, assim, existem cenários onde isso se encaixa bem e isso foi um habilitador para que o mundo Java também estivesse nesses espaços. Eu vejo dessa forma. Esse poder de adaptação é muito bom, cara. Essas arquiteturas novas estão sendo adaptadas aí pelos novos frameworks, né? Então, o Quarkus relata aí em seus testes consegue ser mais rápido no tempo de startup do que linguagens dinâmicas, né? Como Node.js, Python, em ambientes serverless. Então, quem imaginaria, né, que todo mundo reclamaria do Java por ser lento em startup, se tornou mais rápido do que linguagens como Python e Node.js. Além do mais, usam threads nativas. Então, cara, é uma grande beleza do poder da comunidade, né? Então, eu quero uma velocidade rápida de startup, existe solução. Eu quero ter uma escalabilidade vertical, tem solução. Horizontal, tem solução. Então, é muito interessante aí ver o número de empresas, pessoas, indivíduos contribuindo em pró, justamente de adaptar a arquitetura da JVM para as arquiteturas do mundo corporativo, né? Então, o Java surgiu com essa ideia agora, porque agora as empresas começaram a olhar isso de maneira mais forte. Massa o papo, a gente falou sobre várias coisas interessantes, acho que deu para dar uma visão muito legal, né, para quem está escutando sobre as novidades do Java 17 e como isso vai impactar no dia a dia aí, né, de cada um. Então, eu queria também já deixar aqui alguns agradecimentos, primeiro a você, que investiu seu tempo para nos ouvir, espero que de alguma forma tenha sido interessante. Também deixar aqui o agradecimento para Karina, Sérgio e Otávio, né, por terem dedicado o tempo aí, que eu sei que é escasso, para falar
aqui com a gente. Queria lembrar também que as redes sociais de cada um deles aí, né, e delas, no caso dela, Karina, aqui, né, vai estar descrita aí no podcast, então você pode seguir cada um deles nas redes sociais, beleza? Aí, pessoal, muito obrigada pelo convite. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí sobre o Java 17, fazendo esse debate super saudável que a gente sempre faz. Através do debate que a gente sempre tem as melhores ideias. Então, muito obrigada pelo espaço e fiquem com Deus. Prazer imenso estar aqui falando sobre a comunidade Java, uma comunidade que me abraçou bastante, que mudou minha vida, e eu espero que também mude a vida de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e vejo vocês aí ao redor de algum lugar. Ao redor de um lugar ficou terrível. Por aí. Muito obrigado pelo espaço aqui, mais uma vez, pela Zup parceira nossa aqui, Zup Itaú, a gente tá sempre juntos aqui. Muito obrigado a quem ouviu e também muito obrigado a esses meus dois amigos aqui, Otávio e Karina, que a gente já é de vários carnavais aí, a gente tá juntos aí em várias apresentações, palestras, escrevemos livro, Diaba 4, um monte de coisa que a gente já fez junto. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês aqui. E eu só senti falta de uma coisa. A piada ruim do Otávio. Então, Otávio, nos presentei com a pior piada que você pode fazer dentro do seu repertório de piadas fuleiras. Ai, caramba, são tantas ruins. Para encerramento, né? Tinha 2 caminhões e eles caíram, né? Só que nesse meio do caminho, um caiu de vez e o outro ficou no ar. Alguém saberia dizer o motivo? Porque um caminhão flutuou? Não, Otávio, esperamos que você traga... Porque é um caminhão pipa. Boa, boa. Eu acho que o Sérgio se arrependeu, né, de pedir, Alberto. Então vai lá, por favor. Total, não devia ter falado isso. Com isso, caríssimo ouvinte, encerramos esse episódio numa vibe um pouco menos interessante do que começamos. Até a próxima, tchau!